Tem uma vespa que ela pica a barata, ela põe a larva dela, dos filhotes dela, dentro da barata. E ela vai comendo a barata por dentro, a barata vira um zumbi. Pessoal, Vini Moura, tem novidade aí? Tu tá aqui, tá já tô nervoso? mandando pro Jonathan atualizar nossa tarde aí, Opa. porque apareceu uma notícia urgente aqui pra gente atualizar. É o seguinte, o TRE rejeitou os recursos e mantém Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Acabou de sair. O Pablo Marçal, em eventual candidatura, que nós sabemos que é muito difícil, atrapalharia mais, Arthur? Renan Santos ou Flávio Bolsonaro? Se o Pablo fosse até o fim, o que eu acho que é, como eu falei, quase impossível, ele com certeza atrapalharia muito mais o Flávio. Né? A gente tem que lembrar que o Partido Missão, a nossa militância, o próprio MBL foi construído através de discursos que eles não são fáceis, mas eles são o discurso certo e que de fato abraçou as pessoas que pensam mais no Brasil, né? E essas pessoas não caem em falácias de Pablo Marçal. Tanto que quando o Pablo Marçal apareceu, muita gente achou, pô, é o cara perfeito pro MBL apoiar, né? Porque ele também, isso em 2022, ele também tá falando que o Lula e o Bolsonaro são iguais, ele tem grana, ele é outsider e tal, e não, a gente olhou esse picareta, a gente bateu de frente com esse picareta e ele nem arranhou a gente, né? Nós não só não perdemos nada quando a gente brigou com o Pablo Marçal em 2022 ou em 2024, como a gente só cresceu. E depois, inclusive, da nossa briga, a gente conseguiu o partido. Então, acho que está muito claro que o Pablo Marçal, ele abocanha, né, um eleitorado do Flávio, um eleitorado do próprio Nicolas. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Isso é uma leitura que você, bolsonarista, inclusive, tem que ter. Você que é bolsonarista true, você quer Flávio Bolsonaro até morrer. Presta bem atenção. Tem uma vespa que ela pica a barata, ela põe a larva dela, dos filhotes dela, dentro da barata. E ela vai comendo a barata por dentro, a barata vira um zumbi. Isso é o que é o Nicolas e o Marçal dentro do bolsonarismo. Eu brinco que eles são como se fosse o agente Smith. Eles estão dentro das máquinas, daqui a pouco eles vão ficar maiores do que as próprias máquinas. Esses caras estão comendo por dentro o eleitorado do Flávio Bolsonaro porque eles sabem que a corte bolsonarista, assim que o Jair, né, se for, eles vão disputar esse espólio e eles são muito mais capazes do que os próprios filhos. Então eu vou te dizer, sabe quem é que está mais preocupado com o Pablo Marçal e com o Nicolas Ferreira? Quem? Acredite se quiser, Flávio Bolsonaro. E depois da vespa comer por dentro a barata e largar suas larvas, uma pergunta de Vini Moura. Você antes pediu o teu like, tá? Estamos com 2.900 pessoas. Rapaz, recorde, hein? E somente 1.000 likes. O homem é bom, né? Tu viu, né, Vini? Bom. Então, tu pergunta pra ele sobre as baratas e as vespas. Na que estamos comendo. verdade, Jota, antes da pergunta, eu queria trazer mais algumas informações aqui sobre a pesquisa Datafolha, né? O Datafolha ouviu 2.058 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 18 e 20 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E também temos, Jota, os cenários de segundo turno, né, que também são sempre muito interessantes. Então, no cenário Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro 43%. Cenário com Caiado, Lula aparece com 47%, Caiado com 40%. No cenário com Renan, Lula 47%, Renan Santos 37%. No cenário com Zema, Lula 48%, Romeu Zema com 38%. Aí tem aprovação de governo também, desaprova 50%, aprova 47%. E aí eu queria perguntar para o Arthur o seguinte, dá para o Renan chegar nesse segundo turno e se chegar contra o Lula, tem condição de ganhar? Novamente, eu não confio nessa pesquisa da Datafolha, eu não sou terraplanista de pesquisa, não tô vindo aqui, não. Mas eu acho que duas coisas. Número um, como eu falei, às vezes você, sei lá, você quer a opinião de pessoas mais velhas, você faz pesquisa por telefone fixo. Você quer a opinião de pessoas mais pobres, você vai no horário de pico numa estação de metrô onde tem pessoas ali. As pesquisas, elas têm direcionamento. Não é possível que os resultados das pesquisas sejam tão discrepantes e que os erros perante o resultado da urna sejam tão grandes, né? Então o Datafolha, historicamente, sempre beneficia a esquerda nas pesquisas e eu acho que o Lula não tá com essa bola toda, não. Tá com nenhum outro candidato. Eu tô dizendo do Lula versus qualquer outro candidato no segundo turno, eu não acho que o Lula esteja com essa bola toda, não. Dito isso, o Renan Santos é o único candidato que tem condições de vencer o Lula no segundo turno. Isso aqui a gente está falando já há muitos anos. Você quer ver uma coisa? Por quê? Eu vou trazer uma coisa prática aqui para vocês. Com certeza, em 2022, você conheceu alguém que votou no Jair em 18 e falou, putz, no Jair eu não voto mais de novo, não. Sim. Eu voto até no Lula, mas não voto no Jair. Com certeza você conhece alguém que fez isso. E o Lula ganhou a eleição.
Eu pergunto pra você o seguinte: você conhece alguém que em 2026 falou o seguinte: no Jair eu não voto, no Jair eu votei. Aliás, desculpa, no Jair eu não votei em 2022, mas no Flávio eu vou votar. Você conhece um que fez isso? Não tem um. Esses caras, ao longo desse tempo, eles não conquistaram um voto a mais, e muito pelo Ele contrário, tá tentando eles se vender, perderam. inclusive, como o Bolsonaro moderado. Exatamente, o que é pior ainda, porque as pessoas não deixaram de votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro era radical demais. Não, isso não aconteceu. As pessoas falam, eu quero um cara um pouquinho mais moderado em vez do Jair. Isso não é verdade. Quem Mas fala isso é o próprio Paulo Figueiredo, né? O O próprio Paulo exatamente. Figueiredo, que é um dos principais articuladores da campanha do Bolsonaro, diga, pare de falar que você é moderado, porque isso aí vai dar Queria que o errado. Flávio fosse até um pouco mais firme radical. nos seus posicionamentos. Exatamente. Eventualmente, porque agora se agravou o processo por a visão bolsonarista, pô, agora o pai dele está preso. Era pra ele ser mais radical. Em vez de tentar fazer uma candidatura que eu chamo de esquizoflávia, né? Ela é esquizofrênica. Ele não sabe pra onde é que ele vai. Uma hora ele é moderado, depois ele tenta falar da urna eletrônica, depois ele se reúne com não sei mais quem. E tem uma coisa que eu falo, Arthur, eu quero ter comentário em cima disso, que é muito semelhante àquilo que tu comentaste agora há pouco. Que essa ideia é o seguinte: em 2022, nós tínhamos um cenário eleitoral que era o seguinte: precisamos votar no Jair. O Jair é 99%. Aquele bolsonarista que era o raiz. Né? Aquele tiozão de churrasco que tem a faca do Bolsonaro, bebendo vinho do Bolsonaro, usando tênis do Bolsonaro, usando perfume do Bolsonaro. Ele falava, o Bolsonaro é 99%. O governo dele foi perfeito. Ele só tem um defeito. Qual era o defeito dele? Pandemia? Os filhos. Ah, é verdade. Os filhos dele. É verdade. E agora esse cara parece que ele se esqueceu. Parece que ele esqueceu de tudo isso e está defendendo o Flávio com unhas e dentes. Suzana Musadelo, o que o chat está dizendo? Por favor, que a voz do povo é... De Deus. Corajoso. Ó, vamos lá. Eu só tenho uma dúvida. Só antes de ler o chat aqui, Arthur, você disse que o Renan tem o único que tem potencial para bater o Lula no segundo turno. Mas como que o Renan pretende crescer para chegar no segundo turno? Porque aí é um caminho bem extenso também, se a gente for se basear nessas pesquisas que estão saindo até o momento. É que, na verdade, a estratégia, vamos dizer assim, não é crescer para o segundo turno. A verdade é o seguinte: o sentimento antipetista, ele é muito mais do que o sentimento, ele é muito maior do que o sentimento petista. O problema é que, de todos os candidatos ditos de direita, o que mais é rejeitado pelas pessoas antipetistas é justamente o bolsonarismo. Mas ele ainda está na frente. Ele está na frente porque ele ainda condensa a maior concentração de votos, né, do que se chama de direita. Mas entre o espectro direita total, a soma desses votos não vai para o Flávio, e é o que mais se é rejeitado, quando você pega a parcela das pessoas que é antipetista, mas não vota no Jair Bolsonaro. Vou dizer pra você, imagina o seguinte: imagina uma pessoa que é antipetista, então ela odeia o PT, e ela tem todas as opções para votar no segundo turno, seja Zema, seja Caiado, seja Renan, seja Flávio. O que ela mais rejeita, se ela não for bolsonarista, é o Flávio Bolsonaro. Entendeu? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte: o Flávio Bolsonaro, ele é o cara que mais expurgou o voto de direita que não confia, né, na família dele. Ele é o cara que mais olhou e falou assim, o candidato que as pessoas mais olharam e falaram assim, cara, eu voto em qualquer um de direita, menos nesse. Porque, de fato, o que o Jair Bolsonaro fez durante o seu governo foi a traição de todas as pautas que as pessoas verdadeiramente de direita acreditavam. Então, por exemplo, ele enterrou a Lava Jato, ele acabou com o sonho que a gente tinha de ter uma economia de mercado. Ele inclusive nas posturas toscas dele, de perseguição dos seus oponentes dentro do campo de direita, ele mostrou que era uma pessoa autoritária e absolutamente contrária, né, à liberdade de expressão. Ele, nessa tentativa maluca de falar, não, vamos dar um golpe, mas não vamos, ele terminou fazendo pessoas sendo presas por influência dele e ainda depois se acovardando, chamando, ainda que fosse de forma irônica, o Alexandre de Moraes para ser seu vice, uma coisa humilhante, e terminou preso. Eu entendo a tua colocação, mas o meu questionamento é como vocês fazem para subir nas pesquisas para chegar no segundo turno, porque para chegar no segundo turno vocês precisam conquistar todo o lado de direita e ultrapassar os votos do Flávio, que ainda são maioria, grande maioria da direita. Aí sim, porque de fato a gente precisa crescer para chegar no segundo turno. O desafio é chegar no segundo turno. E aí eu vou te dizer uma coisa, a gente nunca teve uma estratégia eleitoral. A gente nunca ficou pensando o que a gente vai falar para conquistar mais voto. Mesmo porque o que trouxe a gente até aqui foi justamente falar coisas que muitas vezes são impopulares, mas são verdadeiras. Por exemplo, o Renan é o único candidato que fala, por exemplo, de desvincular o BPC do salário mínimo. O Renan é o único candidato que tem reformas objetivas para a austeridade fiscal no Brasil. Então, a nossa estratégia, sinceramente, é conquistar um público que vai estar tão aguerrido nas nossas convicções, nas nossas missões, que este cara vai chegar em casa, vai chegar pro seu avô, vai chegar pro seu tio, vai chegar pra sua tia, que já estão desesperançosos e falar, ainda tem um jeito.
vem comigo, conhece, dá uma olhada no vídeo desse cara, dá uma olhada no que ele tá falando aqui, dá uma olhada na entrevista dele, dá uma olhada na sabatina, vai assistir o debate. Porque a gente confia muito mais no nosso replicador do que, de fato, ficar pensando nas camadas mais externas da cebola e fazer como o Flávio está fazendo, de amenizar o discurso, ou prometer coisas impossíveis, como dar dezenas de milhões de celulares para ter o voto feminino, ou votar pela lei anti-misoginia para não ter a antipatia das mulheres. Então, a gente confia no nosso replicador. No fim do dia, quem vai fazer a gente chegar no segundo turno é o nosso replicador. Perfeito. Bom, a gente está aqui, estamos com meta de like, né, Jotinha e Vini. Nós Sim. chegamos a 1.700 likes, 4.000 pessoas simultâneas aqui ao vivo conosco. Então, obrigada pela companhia de vocês. Vão deixando o like aí, hein? Quero pelo menos Vamos 2 pedir mil para a galera likes. falar de onde que eles estão falando também? Vamos, eu amei essa Foi legal, né, estratégia essa interação. Por favor, digita aqui enquanto a gente vai lendo o superchat, de que lugar vocês estão nos assistindo, para o nosso convidado aqui saber também de onde que vocês estão vindo, tá? Pode ser? Vou ler alguns comentários aqui, tem alguns fãs de você. Ele gosta de hater, eu conheço esse cara, ele gosta de Ele hater. tem sem fã, elogio. Ele Tem gosta de muito hater. fã e tem muito hater. Tem fã, tem Mas tem um elogio Vai bom nos ali hater, pra vai mim, nos tá? Não tá querendo que eu leia isso aqui, Por né? favor, pelo Então amor de vamos Deus. lá, vamos dar uma descontraída aqui, uma quebrada. O Juan Krieger comentou: missão, teacher Juan Santiago para ministro da Educação. Nicole Leluz. Um beijo para o homem mais lindo do MBL, o Jota. Opa. Tá aí o seu... Manda um beijo para Nicole, por Um favor. beijo, Nicole. Nessa sexta-feira fria, meu amor. O Alexandre Yoshida comentou o seguinte: Arthur, a Penélope disse hoje cedo que o Renan estava mentindo sobre tirar a barricada do CV na Paraíba. O que você responderia para ela? Antes de eu responder os outros, Sim. rapidamente. É simples, de onde ela tirou isso? Porque é impressionante como ela fala que quando o Flávio vai encontrar o Vorcaro de tornozeleira para encerrar relações, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Quando o Renan pega uma escavadeira e tira fisicamente, filmando uma barricada de um território dominado pelo Comando Vermelho, isso não é opinião, isso é um fato, ela fala que ele está mentindo. Acho que tá muito claro o que a Penélope tá fazendo aqui, né? Pessoal, Vini Moura, tem novidade aí? Tu tá aqui, tá já tô nervoso? mandando pro Jonathan atualizar a nossa tarde aí, Opa. porque apareceu uma notícia urgente aqui pra gente atualizar. É o seguinte, o TRE rejeitou os recursos e mantém Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Acabou de sair? Acabou de sair. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou, nesta sexta-feira, os recursos apresentados por Pablo Marçal e pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que tornou o influenciador inelegível por 8 anos. A decisão foi tomada pelo presidente do TRE São Paulo, o desembargador José Antônio Encinas Manfré, que não admitiu os recursos especiais apresentados pelas partes. Com isso, permanece válida a condenação de Marçal ao pagamento de multa de R$ 420 mil e a inelegibilidade pelo período de 8 anos após as eleições de 2024. E ele ainda pode recorrer ou essa é a decisão final? Vamos apurar aqui. Vamos apurar aqui, porque essa Vamos decisão levantar. acabou de sair. Porque esse teria um certo período ali que eles estavam colocando, do início de setembro até a metade de setembro, né? Seria mais ou menos uma apuração e levantamento do restante das informações entre 2 de setembro até 14 de setembro, se não me falha a memória. Então, essa decisão foi antecipada. Inclusive, é uma grande surpresa, é uma notícia urgente que acabou de sair, acabou de Isso. ser atualizado, né, Notícia Vini? do Metrópolis, que o TRE rejeitou, portanto, os recursos e mantém Pablo Marçal inelegível por 8 anos, decisão que impede, por enquanto, né, que os recursos do Marçal e do MPE cheguem ao TSE. Então, o que está na prática aí é que esse recurso que o Marçal apresentaria ao TSE nem será mais pode ser mais levantado. nem será mais julgado pelo TSE, Com isso, segundo a se decisão do mantém a TRE. decisão também dele não participar dos debates em emissoras. Também, exatamente.